Estudando Apocalipse capítulo 12, versículo 14, o ponto 6, que diz a mulher e o historicismo. Bom, a teoria do historicismo é uma teoria interessante, apesar de eu não acreditar como sendo a teoria verdadeira, mas eles buscam fatos na história que indicariam o cumprimento do Apocalipse. Então o Apocalipse ele vem se cumprindo na história, ok? Então eu destaquei alguns pontos do historicismo que se aplicariam a essa mulher de Apocalipse capítulo 12, essa mulher, mesmo considerando que ela seja o povo de Deus, Israel ou a igreja, o historicismo ele tem uns pontos interessantes. O comentário do material didático diz: o historicismo interpreta essa mulher como tendo ocorrido na história, ou seja, desde que João foi revelado, então a história está observando esses eventos apocalípticos se cumprindo. Para os historicistas, primeiro, nós estaríamos vivendo um milênio. O reino de Deus estaria sendo implantado aos poucos, inclusive a conversão de Israel também. Bom, depois, como último tópico, eu vou falar os pontos que eu considero negativo nessa interpretação, tá ok? Então, em primeiro lugar, eu vou citar os pontos de vista do historicismo e depois nós partimos para entender especificamente quais seriam os pontos negativos dessa teoria. Bom, se nós estamos vivendo o milênio, então como explicar a grande tribulação? Então, alguns dizem, claro que também que não há, vamos dizer, uma harmonia no ensino do historicismo, existem variações, né? Mas alguns dizem que a Segunda Guerra Mundial teria sido a grande tribulação. Hitler teria sido o anticristo e Mussolini o falso profeta. E eles até apontam para um fato interessante, porque a Bíblia diz que o anticristo será lançado vivo no inferno. Então eles dizem, olha, Hitler nunca foi encontrado. Até hoje existem trabalhos de buscas de Adolf Hitler. Então o Hitler não foi encontrado porque ele foi lançado vivo no inferno. E Mussolini? Bom, sobre Mussolini ser encontrado há controvérsia. Realmente, a princípio, ninguém encontrou Mussolini. Mussolini chegou a ser preso, depois desapareceu, mas tempos depois teriam encontrado o corpo dele. E realmente eu não sei se houve uma comprovação de DNA, se houve uma preocupação com isso. Mas realmente existe assim, uma busca por Hitler, e Mussolini existe uma suspeita de que o homem que existe lá no túmulo de Mussolini hoje, na verdade, não seria Mussolini. Eles prosseguem dizendo que a última das 70 semanas teria iniciado em 18 de setembro de 1938, quando Mussolini tirou o direito de cidadania dos judeus, e terminou 7 anos depois, em 2 de setembro de 1945. Até porque o calendário judaico é um pouquinho mais curto que o nosso calendário, o ano judaico, né? Bom, então para eles a Segunda Guerra Mundial foi a grande tribulação. E é interessante também, apesar, como eu disse, apesar de eu não acreditar no historicismo, porque Hitler, ele criou, se você pesquisar na internet você encontra, ele criou uma declaração de fé em Adolf Hitler, né, de fidelidade a Adolf Hitler. Interessante que essa declaração dizia, né, que ele jurava fidelidade a Hitler perante Deus. Então, quando você olha assim para essa declaração, algumas pessoas podem pensar, bom, ele está usando Deus como testemunha, né? Mas também pode ser outra possibilidade. Eu concordo que pode ser outra possibilidade. Eles podem estar entre Hitler e entre Deus. E, vamos dizer, aquele testemunho,
né, de fé em Hitler, de aliança com Hitler, diria diante de Deus, porque ele falava entre Deus e Hitler, eu vou escolher Hitler diante de Deus. Então, é uma interpretação interessante, apesar de eu não acreditar, porque eu não vejo uma aliança dos judeus com Adolf Hitler. Desde o princípio, Adolf Hitler, diz a história, que ele sempre foi contra os judeus, sempre se colocando contra os judeus. Então, não faria sentido os judeus, no início da Grande Tribulação, que seria a Segunda Guerra Mundial, ou seja, os judeus no início da Segunda Guerra Mundial, fazer uma aliança com Adolf Hitler. Bom, o historicismo prossegue. Um terceiro ponto: os 1260 dias da mulher seriam períodos históricos da Igreja e Israel sendo perseguidos. Então, esses seriam períodos históricos, nesses 2000 anos, né, quase 2000 anos de Jesus até nós. Esses 1260 dias representariam períodos proféticos. Esta teoria tem dois fatos negativos. O primeiro é a dificuldade de encontrar períodos históricos que justifiquem uma perseguição nesse tempo. A segunda é o fato da mulher ser perseguida por tempo, tempos e metade de tempo, o que todos concordam se tratar de 3 anos e meio. Eu acho que nesse ponto seria melhor até os historicistas apontar uma parte da Grande Tribulação, como uma parte da Segunda Guerra Mundial, como sendo os primeiros 1260 dias e a outra parte como sendo os restantes 1260 dias. Um quarto ponto: os 1260 dias das duas testemunhas seriam períodos históricos da Igreja e Israel pregando. Esse aqui é outro ponto que eu vejo como negativo, porque nesse período que nós estamos vivendo, Israel não está pregando a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. E até a fé em Deus, eles pregam o monoteísmo. Mas hoje os israelitas, eles estão completamente desviados de Deus. Hoje, o espiritismo no meio judaico é muito comum, desde que foi criado a Cabala, que é um misticismo judaico. Um dos fundadores da Cabala, o Rabino Akiba, disse que Deus abriu uma exceção para ele falar com os mortos. Não existe essa de Deus abrir exceção. Então, existe até um livro interessante escrito por uma judia, né? Judaísmo e Espiritismo. Vocês podem procurar esse livro. E a autora, ela diz que ela ficou espantada quando ela começou a estudar sobre o Espiritismo e ela começou a verificar que no meio judaico atual, o Espiritismo é muito comum. Na verdade, o Espiritismo ele é comum no judaísmo há muitos séculos, né? Há cerca de 17 séculos ele é muito comum. Mais um ponto. O quinto ponto diz: a besta seria o Império Romano. Persegue Israel na história, mas teria sido lançada viva no inferno no fim da Segunda Guerra Mundial. É muito estranha essa afirmação. Infelizmente, a besta continua agindo no mundo e entregará o poder ao anticristo. E se fosse verdade também, o dragão já teria sido preso, né, por 1000 anos. E a besta, como nós vemos esse desejo das nações de dominar o mundo, está bem vivo nos dias atuais. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós não estamos vendo esses poderes das nações se rendendo a Cristo. Pelo contrário, a cada dia os poderes do mundo, eles estão caminhando realmente para o mal. O sexto ponto: a Babilônia apocalíptica foi morta na Segunda Guerra Mundial. O que existe hoje, segundo o historicismo, é apenas uma instituição política e que nem instituição religiosa é.
Nesse ponto ele fala uma certa verdade, né? O que existe hoje da Igreja Católica é uma instituição política, tanto que a Igreja Católica, ela não abre igrejas mais, não existe igreja católica no Brasil. Todas as instituições que existem, eles mesmos chamam de embaixada do Estado do Vaticano, desde que Mussolini criou o Estado do Vaticano para a Igreja Católica, né? Então, tem um certo ponto de verdade, mas por outro lado também, eu sempre digo que a Igreja Católica sempre foi uma instituição política. No máximo podemos chamar de político-religiosa, mas nunca foi uma instituição cristã. O que Constantino fez foi organizar as lendas pagãs do Império Romano e misturar com elementos do cristianismo e criar aquela instituição que é sempre bom lembrar. Foi fundada dos bispos lápices, ou seja, dos bispos caídos, que haviam adorado a Mitra e Júpiter durante a perseguição. Foi com eles que Constantino fundou a Igreja Católica. O comentário diz: concordo que a Igreja Católica é apenas uma instituição político-religiosa, mas o Papa ainda mantém o seu poder sobre as nações. A Igreja Católica ainda está assentada sobre a besta. Por quê? Nós veremos mais à frente que a besta, que era o Império Romano, a Igreja Católica, que é a Babilônia apocalíptica, sem sombra de dúvida, domina sobre ela, porque diz que a Babilônia apocalíptica está assentada sobre a besta. Eu sempre procuro repetir que os reformados erram feio, porque eles dizem que a Babilônia apocalíptica é Roma. Não é Roma. Ela está assentada sobre a besta, ela está assentada sobre Roma. Roma era a besta. E João viu a Babilônia assentada sobre a besta. Então não faz sentido dizer que ela deixou de existir da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Babilônia apocalíptica continua aí, continua fazendo o trabalho dela, que é difamar a Igreja de Jesus. Todo historiador que vai estudar a história do cristianismo, infelizmente, eles começam pela Igreja Católica, até alguns historiadores cristãos. Eu conheço seminários que vão estudar a história da Igreja, eles estudam a história da Igreja Católica. Só quando chega na Reforma que eles se desvinculam da Igreja Católica, ou seja, dos anos 300 até o ano 1500, ou seja, por 1200 anos, a Igreja Católica dominou o mundo. Só que ela nunca foi igreja verdadeira. Sempre existiu uma igreja verdadeira que era perseguida pela Igreja Católica. Mais um ponto, eles dizem: o reino de Deus seria implantado aos poucos, com cristãos israelenses chegando ao poder dos governos mundiais. Eu também não acredito nisso, irmãos. Nas últimas eleições, quando o Brasil elegeu aqui um presidente conservador, de direita, nós vimos também diversos países no mundo, os Estados Unidos, um homem que se apresentava como sendo de direita e conservador. Na Europa também teve alguns países que elegeram conservadores, mas o que nós estamos observando é que todos esses países estão sofrendo uma guerra tão grande da mídia e que essa direita ela está caindo por terra. Provavelmente o Brasil também vai perder o seu governo de direita. Nós tivemos a notícia essa semana de um pastor de um seminário batista, um pastor batista de Minas Gerais, que ele recebeu uma intimação do Ministério Público para ele comparecer no dia 3, amanhã, para explicar por que no seminário onde ele trabalha, na igreja dele, eles colocaram lá uma nota que eles acreditam que menino nasce menino e menina nasce menina. Isso não é normal. Esse representante aí do Ministério Público, essa pessoa, ele não analisa nem pelo lado científico, porque pelo lado científico, menino nasce menino e menina nasce menina.
Eles definem como XX e XY. Não existe outra opção. Mas, ou seja, um cristão, ele está sendo pressionado a não se pronunciar contra essas questões. Então isso mostra um crescimento do mal no mundo. E pelo historicismo, o mundo teria que estar já num crescimento do bem, em que cristãos estivessem dominando o mundo, simpatizantes de Israel estivessem dominando o mundo. Então a ordem parece ser inversa. Mais um ponto: a conversão a Jesus vai ocorrer durante o milênio e não de forma milagrosa, como uma aparição nos céus aos olhos de todos. É o que eles defendem. Então eles dizem que a conversão de Israel a Jesus é algo que vai acontecendo durante o milênio. Bom, no Apocalipse, principalmente em Apocalipse 19, o fim da grande tribulação é o momento de uma manifestação gloriosa de Jesus, quando ele se manifesta com a sua igreja para dar fim ao reino do anticristo. Isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O comentário diz: eles pensam, que provavelmente crescerá em Israel a decepção de não conseguir a arca e não poder retomar o dia do perdão, que eles buscarão outra forma de alcançar o perdão, que será, no entendimento deles, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Essa interpretação contradiz textos das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que afirmam uma aparição gloriosa de Jesus. Então nós temos no Antigo Testamento o profeta Zacarias, ele viu Jesus Cristo aparecendo de forma gloriosa, com os pés sobre o monte de Sião, o monte rachando no meio. Então, uma aparição gloriosa de Jesus, isso está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também o próprio Jesus falou, que verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então, eu coloquei aí o problema da teoria do historicismo, O mal crescente no mundo, o aumento da violência, das guerras e rumores de guerra, o aumento das enfermidades aponta para outra direção. Se estivéssemos no milênio, a justiça estaria aumentando, o temor a Deus também. Os desertos estariam se tornando verdejantes, os rios não estariam secando. Os que olham para o mundo hoje não veem um crescimento do bem. Logo, não podemos estar no milênio, ou seja, já teríamos que estar em uma mudança de direção. As coisas profetizadas por Isaías, quando nós lemos, por exemplo, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 35, que falam de um grande milagre na terra, em que a terra seca vai se tornar verde e os rios, que haviam secado vão correr pela terra. Não é isso que nós vemos acontecer no mundo. Na verdade, o que está acontecendo no mundo é uma escassez de água. O Brasil mesmo, nesse momento, está vivendo um momento delicado de escassez de água. Diz que no início do inverno, quando também nós temos uma redução das chuvas, os reservatórios de água estão abaixo do nível considerado mínimo para atender a população, então nós temos que observar que está contrário às Escrituras. Ou seja, já tem quase 80 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial e esse milagre no mundo ainda não aconteceu. Então, por isso que eu vejo o historicismo como uma teoria que está na contramão da história, da realidade,